boa noite aos amigos e amigas, queridos e queridas do 28º CEU, Campo Grande e adjacências, e outras pessoas que porventura possam assistir a essa nossa conversação. Bem, meu nome é Andréa Emília, eu frequento o Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica no bairro Jabur, aqui na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e estou muito feliz por mais essa oportunidade de estarmos juntos, porque é sempre uma festa estarmos refletindo sobre a nossa vida, a nossa existência, o nosso ser, à luz dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo Consolador Prometido. O tema que nos foi proposto é motivos de resignação, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e este tema, motivos de resignação, compreende os itens 12 e 13 desse capítulo. Antes de começarmos a nossa conversa, a trocarmos ideias, nós vamos ler uma página preparatória e fazer a nossa prece inicial. Então, a página que nós escolhemos tem o título de Tuas Dificuldades. É o capítulo 4 do livro Coragem. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E assim Emmanuel nos fala. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamo-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhes a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresenta. Um náufrago faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo do fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deixando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de abastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna, em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida, sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a que entesoures paciência. Aquele outro te impele a sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói. Serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. E assim seja, Senhor. Bendita seja a misericórdia de Deus, nosso Pai, de amor, que nos dá a vida,
que a nutre e que nos consola a cada momento dessa nossa caminhada. Agradecemos ao Mestre Jesus, esse enviado querido do nosso Pai, para ser o nosso governador, o nosso guia nessa nossa jornada neste planeta abençoado de provas e expiações. Assim sendo, nós pedimos a inspiração dos amigos espirituais para que possamos juntos pensarmos nessas lições maravilhosas que a doutrina espírita nos traz, para que possamos dar um passo, nem que seja pequenino, na nossa reforma íntima, na nossa melhora moral. Obrigada, Senhor, que assim seja. Vamos começar as nossas reflexões. Graças a Deus. Bem, motivos de resignação. A despeito da concepção geral, a resignação é mostrada pela doutrina espírita de uma forma lógica, coerente, como não podia deixar de ser, pela excelência da sobriedade do nosso codificador Allan Kardec. Ela é mostrada como uma virtude dinâmica. Para que possamos visualizar melhor essa concepção de virtude dinâmica, da resignação como uma virtude dinâmica, nós recorremos ao Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, que usa justamente esse termo, resignação dinâmica, para falar dessa virtude no capítulo 1 do seu livro Plenitude. E o Espírito Joana de Ângeles assim nos diz, que a resignação ela tem a capacidade de promover a aceitação do problema com uma atitude corajosa, de enfrentar e remover-lhe a causa. Representa avançado passo para a sua, no caso, a nossa evolução. Então, a resignação, ela é uma conquista da razão. É quando a gente já tem uma certa maturidade espiritual, sobretudo intelectual, e paramos para refletir nas tribulações da nossa vida. Quando a gente se cansa de sofrer por estarmos diante de certas situações, sobretudo situações muito complicadas, tendo as mesmas atitudes. E aí a gente para e pergunta por quê? Qual o motivo? Qual é o sentido de passarmos por essas situações? É só nós vermos o momento em que estamos vivendo, as questões existenciais, relacionais, com as quais nós estamos tendo que lidar neste momento da vida da sociedade contemporânea, na qual estamos encarnados. Se Deus, na sua justiça misericordiosa e perfeita, permitiu que nós estejamos vivenciando este momento na Terra, é porque
tudo isso que está tudo isso que está à nossa volta, digamos assim, essas tribulações, são fundamentais para que nós possamos dar um passo significativo para colocarmos o pé já no primeiro degrau, digamos assim, da porta estreita e começarmos a nossa caminhada por ela. Lembremos que lá no Evangelho de João, Jesus nos diz para nós nos alegrarmos que no mundo nós teremos tribulações, mas ele venceu o mundo. E ele fala isso no contexto, é no capítulo 16 do Evangelho de João. É no final, é o versículo que encerra, digamos assim, o sermão profético. E Jesus está conversando em particular com os seus discípulos e falando justamente sobre o Paracleto, sobre o Consolador prometido com mais detalhes. Então, ele está falando isso. Vocês vão ter tribulações no mundo, faz parte da caminhada. Mas eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou dizendo que vou, mas que em espírito continuarei com vocês. Tenha fé. Tenha esperança sempre acesa. Porque eu venci o mundo. Como eu venci o mundo, porque ele é um espírito puro e passou por tudo isso que nós estamos passando e muito mais, ele tem a experiência de vida para nos guiar por esses caminhos tortuosos, de forma que nós possamos voltarmos para a nossa casa através do fenômeno da morte, ou seja, voltarmos à erraticidade, como espíritos felizes, qual ensina o livro Céu e Inferno. A gente tem que lembrar que o livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, chamada de Exemplos, Kardec traz o relato com uma análise de vários casos, de uma diversidade de casos de espíritos desencarnados, contando a condição em que se encontram e como foi esse processo de passamento. E ele começa, primeiro o capítulo 1, ele fala do passamento, como é que se dá esse fenômeno da morte, da desencarnação, e depois ele passa por os relatos dos espíritos. No capítulo 2, que inaugura os exemplos, esses relatos, ele coloca 18 casos de espíritos felizes, que entraram bem depois da morte, podemos falar assim de maneira simples. E o interessante, amigos e amigas, é que todos esses 18 espíritos passaram por dificuldades enormes na sua trajetória pela Terra, e todos eles colocam como ponto fundamental a diferença para se dizerem felizes, bem-aventurados, é justamente a resignação, advinda de uma fé convicta na justiça misericordiosa de Deus. Por isso que Joana de Ângeles está dizendo que a resignação é uma atitude corajosa frente aos problemas. É um sentimento ou uma virtude, se preferirmos, que nos prepara para a forja diária. A partir dela, vêm as outras. É o primeiro passo, digamos assim. Então, dito isso, nós podemos dizer que a resignação é o corolário da beatitude
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que é um corolário? Vou ler a definição que os dicionaristas nos trazem. Corolário é o resultado proveniente de outros resultados. Uma verdade ou afirmação que é gerada como consequência de um argumento ou situação precedente. Ou seja, é uma dedução lógica de outras tantas. E Kardec nos prova isso nos itens 12 e 13, motivos de resignação, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler 2 trechos. Um trecho do capítulo 12 e um trecho do capítulo... Desculpe. Um trecho do item 12 e outro trecho do item 13. Vamos lá. Do item 12, assim Kardec nos fala a respeito da resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem. É a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Olha só. Ou seja, ele está dizendo que o sofrimento nos impulsiona, é um remédio, porque nos faz pensar, porque possibilita que voltemos para o nosso íntimo, consultemos a nossa essência, que é divina, e encontremos as soluções na lei natural para encararmos os nossos problemas de acordo com os ensinamentos da Boa Nova do Cristo, que é a exemplificação das leis de Deus. Jesus, em cada momento de sua vida, vivenciou as características do homem de bem, de acordo com as leis naturais, de acordo, sobretudo, com as leis morais. Então, ele exemplifica isso na prática. E aí, Kardec, no item 13, assim nos fala. Ora, aquele que a encara, ele está falando da vida terrena, né? Aquele que encara a vida terrena pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a certeza, e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro, mas de todos o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que fazem avançar. Por quê? Porque a nossa fé na vida futura é fortalecida, com a certeza de que nós estamos em processo evolutivo. Não esqueçamos que a doutrina espírita nos traz a verdade sobre a imortalidade da alma. Ela nos mostra que não existe penas eternas. Ela nos mostra que o nosso Pai é tão misericordioso, nos ama tanto, 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 que nós temos as oportunidades infinitas que necessitamos para nos tornarmos espíritos puros. É a nossa fatalidade. Nenhum de nós, espíritos, escaparemos dessa máxima. Nós precisamos lembrar todo dia que é um ensinamento libertador, consolador, que o Espiritismo nos traz, meus amigos e minhas amigas. É que nós temos um destino certo. Sermos um dia espíritos puros, felizes. E que essa felicidade, a essência está dentro de nós, que de encarnação em encarnação, a forma como nós vamos amadurecendo a nossa visão de vida, de existência, vai fazendo com que nós caminhemos rumo a essa verdade, a essa realidade.
E o interessante é que a resignação, ela é uma virtude tão dinâmica que, se nós pararmos para pensar, ela tem a capacidade de potencializar outras tantas. E nós vamos dar exemplo de duas que são irmãs, podemos dizer, gêmeas da resignação, caminham juntos, né? E aí está dentro dessas colocações que nós acabamos de ler de Allan Kardec. Então, o que nós queremos dizer? Que ao examinarmos essa colocação, que a gente tirou esses trechos do item 12 e 13, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos perceber que a resignação reúne as condições para deflagrar aquilo que hoje em dia nós chamamos de resiliência emocional. Ou seja, a resignação, ela tem a capacidade de estimularmos a jamais perdermos a fé na misericórdia de Deus. E com isso, o que acontece? O fortalecimento da esperança na vida futura, como já falamos. E aí, ela estimula o quê? A resiliência, ou seja, a nossa capacidade justamente de transformarmos o sofrimento em aprendizado dos valores morais perenes, tornando-se um antídoto eficaz contra o desespero. Uma está ligada com a outra. Primeiro, a gente tem que ter consciência. Tenho consciência do que significa as dores, os sofrimentos, as tribulações da vida? Tá. O que eu posso fazer com isso para ser uma pessoa melhor? A resiliência transforma essas questões em aprendizado. A resiliência faz com que a gente, diante das lides relacionais do dia a dia, por exemplo, na família, desenvolvamos a paciência, desenvolvamos a indulgência, que vejamos o quanto o perdão faz bem e é libertador. Por isso que a resignação é o corolário do bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque aquele que já conseguiu chegar à condição de aflito é portador de um profundo sentimento moral de que as angústias são frutos das escolhas equivocadas do livre-arbítrio, dos vícios morais. E, por conseguinte, mais uma vez, busca trabalhar a sua reforma íntima que vê que só depende de cada um passo decisivo para vivermos pelo menos a felicidade relativa na Terra. E o interessante com relação a essa perspectiva madura sobre a vida, sobre a existência, é que ela leva a um outro sentimento, ou melhor, uma outra conduta que tem sido muito falada na nossa sociedade atualmente, que é a empatia. Um companheiro nosso do Rio Grande do Sul, o doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes, tem um livro muito bom chamado O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha,
e falando justamente sobre o bem-aventurado os aflitos, pois que serão consolados, ele traz essa informação para a gente. E ele fala o seguinte, dessa relação entre resignação, resiliência e empatia. Conseguimos identificar no outro o que já existe dentro de nós. É preciso haver uma representação emocional no nosso mundo interno para identificarmos em outra pessoa o que esteja acontecendo com ela. Ou seja, o aflito, a gente, quando é aflito, a gente não é desesperado. Desespero é não saber esperar o tempo de Deus se fazer na nossa vida. É não ter esperança. É achar que tudo está perdido, que tudo que nos acontece é responsabilidade do mundo. Nós somos vítimas da sociedade. Isso nos paralisa. A aflição é o olhar diferente. Não é que nós não deixemos de sermos angustiados, não deixemos de ter problemas, não deixemos de ter as dores da alma, mas como a gente vem falando, é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva esperançosa. Por quê? Porque a gente já compreende um pouquinho os mecanismos da lei de Deus, e com isso a gente já vai desenvolvendo essa capacidade da resiliência de transformar algo que é tido, na nossa perspectiva, como ruim, em gerador da vida em abundância que Jesus veio nos dar. E ao fazermos isso, nós tomamos consciência de quê? De que o nosso próximo está no mesmo pé em que nós estamos. E aí a gente desenvolve essa capacidade de empatia para a gente chegar à compaixão. A gente começa a ver que o outro também está passando por suas tribulações, por seus momentos, pelas suas provas, pelas suas expiações. Muitos ainda não têm o conhecimento da justiça misericordiosa de Deus, ainda estão distante dessa visão magistral que a doutrina espírita nos traz de Jesus, o Cristo Consolador. Como nosso mestre, nosso guia e modelo, que continua nos envolvendo com a sua psicosfera amorável. Esse nosso pastor que disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá, que conhece cada um de nós individualmente, melhor do que a gente, porque ele conhece toda a nossa vida, toda a nossa trajetória e está aí nos dando esse acolhimento, nos envolvendo com esse amor, que ainda tem uma pleiade de espíritos bons, superiores, que trabalham com ele, que nos dão esse suporte, esse amparo, e tem um especial que é o nosso anjo guardião, que a gente esquece tanto dele, e ele está todo dia com a gente. Aí é a consolação, aí é a aflição. A gente é angustiado, mas essa angústia deixa de ser um peso ao fardo leve. E se torna um motivo gerador de vida, como a gente já falou, que é um alarme de que alguma coisa não está bem. Mas esse alarme soa porque nós temos a capacidade, já trazemos essa capacidade de mudarmos. E aí a gente vê que o nosso próximo também está nessa caminhada. Provavelmente, a gente que já está na doutrina espírita, que a gente está tendo essa conversa, já tem um entendimento um pouquinho maior. Por isso, e porque nós somos reencarnacionistas, sabemos que aquele que está cometendo equívocos que a gente vê que são tão complicados, digamos assim, vão chegar até essa lucidez.
E aí, mais uma vez, a gente recorre ao livro Céu e Inferno. Isso, então, vamos estudar o Céu e Inferno, essa segunda parte. Ler, de fato, estudar e refletir sobre as informações, porque o relato dos espíritos, os sofredores, sobretudo, aqueles que cometeram equívocos, ou melhor, até crueldades, nós podemos dizer assim, relatam quanto sofrimento pelo qual passaram após a sua morte física foi fundamental para que eles pudessem tomar consciência da sua filiação divina, do significado real da vida, e estarem se preparando para justamente começar a ter uma caminhada mais reta, seguir o caminho da verdade da vida, que é o nosso Mestre Jesus. E, como o nosso tempo já está se esgotando, nós gostaríamos de ler uma história. A gente deu uma resumida, que fala justamente sobre essa pulsão de vida. Vamos usar uma imagem da psicanálise freudiana, do indivíduo que sai da pulsão de morte e entra nessa pulsão de vida. É uma narrativa que nós encontramos no livro Quando Voltar à Primavera, do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. É o capítulo 4, que se chama Aflitos e Consolados. É a história de Matias Ben Mordecai, que no passado fora um homem de posses, parte da aristocracia judaica. Perdera tudo por manobras políticas do Sinédrio, ou seja, os jogos de poder. Né? Perdeu tudo da matéria. Ele se dizia um morto-vivo, a pulsão de morte. Não fazia esforço para viver, não. Será que estamos igual a ele? Será que nós estamos vendo tantos Matias Ben Mordecai que nem ele? Será que nós já fomos esse Matias Ben Mordecai? Era um pária. Despejo humano, cuja face trazia as marcas da miséria moral, oriunda da miséria humana. Era mais um na turba de vagabundos que deambulava pelas ruas, os invisíveis, que a gente vê ao nosso redor. E tem tantos nesse momento. Então, nós torná-los visíveis, lembrando de orar por eles. A ralé odiada, sem ouvir sequer uma palavra de compaixão. A gente fez esse questionamento. Será que a gente já foi um desses? E hoje a gente está numa direção diferente, porque nós ouvimos e sentimos uma palavra de compaixão tocar fundo no nosso coração? Nós estamos nos abrindo para isso, queridos e queridas. Esse momento está pedindo isso. Mas o dia
Aquele dia estava algo diferente. A natureza parecia em festa. O ar exalava perfume sem igual. Os sons pareciam sinfonia angelical. As plantas e flores pareciam mais exuberantes. Como se fossem presenciar o maior espetáculo da vida delas. Algo de excepcional pairava no ar e ia acontecer. E Matias lembrou-se que adorava o campo, viu toda aquela beleza da natureza, e lembrou-se como ele gostava do campo e como estar no campo fazia bem a ele. Tanto que considerava o único local em que ele sentia paz. E então, seguindo a turba, foi para o monte, onde a multidão se fazia presente. Estava lotado de gente, ele não sabia o que estava acontecendo. Ficou atordoado com tanta gente lá. Mas naquela multidão havia um homem, um galileu, que se destacava. Dele transcendia a luz. Sua grandiosidade vinha do amor. Vamos começar a nos preparar para a nossa prece final, nos deixando envolver por essa visão. O nosso Mestre Jesus, através da sua psicosfera, nos envolve todo momento com a sua luz, com esse amor dele transcendental. Nós é que não nos permitimos senti-lo a cada momento. Mas ele está aqui com a gente. Ele está nos envolvendo, está nos amparando. E aí o Galileu abriu a boca. E tudo passou a fazer sentido. As suas palavras não eram cantilema comum. Sua voz penetrou-lhe fundo o corpo, balsamizando-lhe a alma. Imagina Jesus agora. Vamos nos permitir nos envolver por essa psicosfera, porque a doutrina espírita, nós estamos falando de doutrina espírita, é a palavra do Cristo, é o Cristo Consolador, que nós precisamos permitir que ela penetre o nosso corpo e balsamize a nossa alma. Ao ouvi-lo dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Neste momento, Matias eleva o olhar. E o seu olhar cruza com o olhar daquele homem galileu. Uma fagulha de gratidão dos olhos de Matias cruzou com o sol dos olhos de Jesus e incendiou-lhe o coração. Tudo em volta desapareceu. O mundo ganhou beleza e luz. Suas aspirações se renovaram. Caiu a noite. Matias, bem Mordecai, como todos, desceu o monte, mas agora cantando a poesia do reino de Deus, que já abundava no país da sua vida e adentrou pelas portas do futuro consolado. Matias se permitiu abrir a sua essência e recebeu a essência do Cristo. Que nós possamos fazer o mesmo, porque o Espiritismo é o Consolador prometido.
é esse Cristo redivivo. Esta palavra do Cristo precisa começar a tocar fundo no nosso coração e atingir a nossa essência. Finalizando, vamos dividir uma experiência muito interessante que a gente teve. Um dia desses, assistindo a uma preleção de um teólogo parecia que protestante, alguma dessas denominações protestantes, sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, sobretudo, ele falou uma coisa, né, usando a linguagem, a simbologia que caracteriza os nossos irmãos protestantes, e ele falou assim: cuidado com aqueles que ensinam um caminho para vocês se tornarem filhos de Deus, porque esses falam em nome do diabo. Eu levei um susto, né, com todo mundo. Como assim? Aí ele veio com a cereja do bolo e falou assim: porque nós não precisamos nos tornar nada, nós já somos filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança. Nós já trazemos em nós a essência divina, em nosso íntimo. A lei de Deus está gravada em nossa consciência. A doutrina espírita nos ensina. O que nós temos que nos permitir é que o sol do Cristo, no nosso caso, através dos ensinamentos da doutrina espírita, penetrem no nosso âmago e deflagrem essa nossa essência divina, fazendo com que todos nós possamos, a exemplo do nosso companheiro da história, vermos a beleza e o esplendor deste mundo, essa terra bendita, esse planeta de provas e expiações, que nos recebe, que nos acolhe e que nos proporciona todos os passos que necessitamos para fazermos com que essa fagulha divina que nós trazemos na nossa essência, que é o amor universal, possa ser o que conduz as nossas ações, dirige os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Assim sendo, nós só temos a agradecer a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, através desses ensinamentos valorosos da doutrina espírita. Obrigado, Senhor. Envolva todos nós, aos nossos familiares, a esses invisíveis, que a Tua paz, Jesus, penetre os seus corpos, aqueça as suas almas, para que a esperança deles, de que estão vivendo um momento fugaz e que daqui a pouco tudo passará, se renove e se fortaleça na caminhada de cada um. Graças a Deus que assim seja. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Até a próxima.